Tudo começou com um chiado, um som fraco, cortado por estática, em uma daquelas frequências de rádio que quase ninguém escuta mais. E então, surgiu a voz. Era baixa, sem emoção, sem sotaque, e dizia: "Evacue a área da barragem." Rompimento às 3h12, ninguém sabia de onde vinha. Nenhuma estação local assumiu a transmissão. Nenhum órgão público fez qualquer anúncio parecido. Mas exatamente às 3h12, a barragem se rompeu. A tragédia foi real. Pessoas morreram, famílias perderam tudo. E uma pergunta ficou no ar: quem avisou? Nas semanas seguintes, começaram a surgir novos relatos. Gente de outras cidades, de outros estados, dizendo ter ouvido a mesma voz na mesma frequência, e os avisos continuavam. Evitem a estrada 47, acidente com múltiplas vítimas. Fechem janelas e portas. Ventos perigosos às 16h05. Não estejam no metrô linha azul às 19h32. Cada mensagem parecia prever algo diferente, e sempre com um nível de detalhe assustador. Horário, local, tipo de evento. E na maioria das vezes, o alerta se confirmava, mas ninguém conseguia identificar a origem. Não havia prefixo, vinheta, sinal de abertura. Era como se o som brotasse do ar, como se aquela frequência tivesse sido esquecida por todos, menos por quem queria menos, ou precisava menos ser ouvido. Aos poucos, um grupo de radioamadores começou a documentar os alertas. Gravavam, anotavam, comparavam. Tentaram rastrear o sinal. Nada. A voz parecia mudar de origem a cada transmissão. Alguns pensaram em equipamentos móveis, outros em satélites. Mas nenhuma hipótese se sustentava por muito tempo. E mais estranho ainda, os alertas pareciam inteligentes. Você já imaginou receber um aviso sobre uma tragédia antes dela acontecer? Parece roteiro de filme. Mas nos anos 1980, uma misteriosa voz começou a surgir nas ondas do rádio ham, trazendo alertas precisos sobre desastres que estavam prestes a ocorrer. O mais impressionante, as previsões se confirmavam, com detalhes exatos sobre local, hora e circunstâncias. Essa voz anônima conseguiu antecipar diversos acontecimentos trágicos. Em alguns casos, graças aos avisos, autoridades e cidadãos conseguiram tomar medidas preventivas e evitar o pior. Mas quem menos ou o que estava por trás dessas transmissões? Até hoje, ninguém sabe. Especialistas em telecomunicações tentaram rastrear a origem, sem sucesso. As teorias são as mais diversas, desde uma inteligência artificial ultra avançada até comunicações vindas de outras dimensões. O fenômeno não ficou restrito a um único país. Relatos semelhantes começaram a surgir em diferentes partes do mundo. Radioamadores dedicaram anos tentando decifrar o mistério, gravando e analisando cada transmissão. Um dos casos mais intrigantes aconteceu quando a voz alertou sobre um possível acidente em uma usina industrial. As autoridades, que já conheciam o histórico preciso das previsões, evacuaram o local. Horas depois, um grave problema técnico foi descoberto exatamente onde e como a voz havia descrito. Por um período, as transmissões cessaram completamente. Muitos pensaram que o mistério havia chegado ao fim, mas assim como surgiu, a voz reapareceu trazendo novos avisos, ainda mais detalhados. O caso ganhou ainda mais relevância ao ser relacionado com outras transmissões inexplicáveis, como a famosa UVB-76, conhecida como The Buzzer, uma estação de rádio que transmite um sinal misterioso desde a Guerra Fria. Documentos oficiais foram liberados. Investigações foram conduzidas, mas as respostas continuam escassas. Como uma voz poderia prever com tanta precisão eventos que ainda não aconteceram? E por que apenas alguns conseguiam captar essas transmissões? Hoje, grupos de pesquisadores independentes continuam monitorando as ondas do rádio, esperando captar novamente essa voz misteriosa. Será que ela ainda está por aí, tentando nos alertar sobre futuros perigos? Em uma das mensagens, por exemplo, a voz disse: evacuar escola estadual às 14h10, risco de incêndio. A diretora, que por acaso era esposa de um dos radioamadores, seguiu o conselho, evacuou o prédio, e 15 minutos depois, um curto-circuito na cozinha iniciou um incêndio que, se tivesse pego alunos desprevenidos, teria sido trágico. Então a pergunta passou a ser outra: será que a voz não estava apenas prevendo? Será que ela estava tentando salvar? As pessoas começaram a chamá-la de a sentinela, um guardião invisível, uma consciência que observava o futuro e tentava evitar o pior. Mas claro, surgiram teorias de todos os tipos. Alguns diziam que era um experimento militar, um sistema secreto de previsão de catástrofes. Outros afirmavam que era um projeto de inteligência artificial, capaz de cruzar dados em tempo real. E havia ainda quem acreditasse que a voz era de outro tempo, alguém tentando se comunicar do futuro,
mandando sinais para tentar corrigir tragédias que já aconteceram. Você acredita que é possível mudar o futuro com um simples aviso? Ou será que o futuro já está escrito e só estamos assistindo? Num dado momento, a voz parou. Silêncio total. Por meses, nada, até que voltou. E com uma mensagem diferente das outras. Vocês pararam de ouvir, mas os riscos continuam. Depois disso, os alertas ficaram mais curtos, mais espaçados, mas ainda assim, certeiros. Um vazamento químico na região portuária. Um trem que descarrilou numa curva. Um ônibus que saiu da pista, numa estrada de serra. Todos avisados com antecedência por aquela voz, que ninguém conseguia explicar. Você já parou para pensar que existem mistérios que a ciência ainda não consegue explicar? Hoje vou contar uma história que vai fazer você questionar tudo o que sabe sobre realidade e previsões do futuro. Nos anos 80, uma voz misteriosa começou a aparecer nas ondas do rádio RAM. Não era uma voz qualquer. Ela trazia alertas precisos sobre desastres que ainda nem tinham acontecido. Local, hora, descrição detalhada. Tudo batia perfeitamente quando as tragédias realmente ocorriam. O mais impressionante? Algumas dessas catástrofes foram evitadas, porque pessoas ouviram os avisos e tomaram providências. Imagina só. Vidas foram salvas por causa de uma transmissão que ninguém sabia de onde vinha. Especialistas do mundo todo tentaram rastrear a origem dessas mensagens, mas nada, zero. Nenhuma pista concreta. As teorias são as mais diversas, desde uma inteligência artificial super avançada até comunicações vindas de outras dimensões. E quando todo mundo pensou que era só uma lenda urbana dos anos 80, a voz voltou? Isso mesmo, novos avisos, novas previsões, o mesmo mistério de sempre. E não foi só aqui, não casos parecidos começaram a surgir em outros países, sabe? O mais curioso? Existe uma estação de rádio chamada UVB-76 que transmite sinais estranhos desde a Guerra Fria. Será que tem alguma conexão? Será que existem outras vozes misteriosas por aí, que a gente ainda não descobriu? O fenômeno é tão intrigante que já virou tema de documentário da BBC, e diversos podcasts investigativos tentam desvendar esse mistério. Tem até comunidades online dedicadas a estudar e catalogar cada transmissão. Mas a grande questão permanece. Como uma voz conseguia prever eventos futuros com tanta precisão? E por que ela aparecia apenas para alertar sobre desastres? Será que existe algum propósito maior por trás dessas mensagens? A verdade é que quanto mais a gente investiga, mais perguntas surgem. É um daqueles mistérios que nos fazem perceber que ainda há muito que não entendemos sobre nosso próprio mundo. E o mais intrigante, em alguns casos, os desastres foram evitados, porque alguém ouviu, porque alguém acreditou. Isso levanta outra questão. E se todos nós estivermos cercados de sinais, mas simplesmente não prestamos atenção? Será que já ignoramos avisos assim no dia a dia? Aquela sensação de que algo está errado? Um pressentimento, uma mensagem estranha, um detalhe que parece fora do lugar. E se, em vez de coincidência, forem alertas? Em 2009, um grupo de cientistas tentou simular a origem do sinal. Eles montaram uma rede de escutas em 5 países. Durante 2 meses, nada. No terceiro mês, captaram um ruído familiar. Uma voz sussurrada, repetindo. Linha do tempo alterada. O evento foi adiado. Esse registro nunca foi divulgado oficialmente, mas vazou. E hoje circula em fóruns e arquivos online. A voz é a mesma. O padrão é o mesmo, mas agora ela fala como se o futuro fosse flexível, como se alguém menos, ou algo, estivesse mexendo nos acontecimentos. E se for verdade? E se estamos vivendo em uma realidade constantemente ajustada, por mãos invisíveis, que usam uma simples frequência de rádio como canal de comunicação? Seria loucura? Ou seria exatamente por isso que nunca foi levado a sério? Desde então, relatos semelhantes surgiram em diferentes partes do mundo. Na França, na Nova Zelândia, no Brasil. Sempre em rádios AM, sempre com uma voz parecida. Sempre alertando sobre coisas que ninguém deveria saber com antecedência. Mas mesmo com todas essas evidências, nunca foi possível identificar uma fonte. Nenhuma estação, nenhum transmissor, nenhum responsável. É como se a voz viesse de um lugar onde não existem regras como as nossas. Como se ela simplesmente aparecesse quando necessário, e depois desaparecesse, sem deixar rastro. E se esse for o único canal que restou entre o que somos e o que está por vir? A verdade é que mesmo depois de décadas, esse mistério permanece sem resposta. E talvez nunca tenha. Mas uma coisa é certa, a voz salvou vidas. Mesmo sem ser compreendida, mesmo sem ter rosto, mesmo sem nome. E talvez, no fim das contas, esse seja o verdadeiro propósito dela? Você ouviria? Se amanhã, no meio da madrugada, seu rádio emitir uma mensagem que diz: não vá trabalhar hoje, evite a ponte às 7h45,
Você obedeceria? Ou acharia que é só ruído, porque o próximo aviso pode estar no ar, agora mesmo, esperando que alguém preste atenção? E se você acha que essa história foi misteriosa, espere até conhecer o caso da estação de rádio subaquática, que transmite sons incompreensíveis do fundo do oceano, sem parar, dia e noite, e que ninguém consegue desligar. Clique no próximo vídeo e descubra por que essa estação existe. E por que ninguém sabe quem a criou. Mas antes de ir, já sabe. Curta o vídeo. Comenta aqui embaixo o que você acha que é essa voz menos inteligência artificial, fenômeno sobrenatural, ou uma tentativa de contato do futuro. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você não perde nenhum dos próximos vídeos que ainda estão por vir. Porque os sinais continuam chegando. Você já imaginou receber um aviso sobre algo terrível que ainda vai acontecer? Em meados dos anos 80, uma série de eventos inexplicáveis começou a intrigar ouvintes de rádio AM em diversas partes do mundo. Uma voz misteriosa que parecia surgir do nada interrompia as transmissões normais, com alertas precisos sobre desastres iminentes. O mais assustador? As previsões se confirmavam com uma precisão perturbadora. A voz fornecia detalhes específicos local, hora e até mesmo o número de pessoas envolvidas. Em um dos casos mais famosos, ela alertou sobre um acidente ferroviário 48 horas antes de acontecer, descrevendo exatamente onde e como ocorreria. Mas aqui está a parte mais interessante. Em algumas situações, quando as pessoas levaram os avisos a sério, tragédias foram evitadas, como se a voz não apenas previsse o futuro, mas nos desse a chance de mudá-lo. Especialistas e investigadores tentaram de tudo para descobrir a origem dessas transmissões. Alguns sugerem que poderia ser uma inteligência artificial avançada. Outros teorizam sobre sinais vindos de dimensões paralelas. Até hoje, ninguém conseguiu explicar definitivamente esse fenômeno. E quando todos pensavam que era apenas uma história do passado, a voz ressurgiu. Novos alertas, mesma precisão assustadora. O mais intrigante é que casos similares começaram a ser reportados em diferentes países, sempre seguindo o mesmo padrão, como a misteriosa estação UVB-76, que transmite sinais codificados desde a Guerra Fria. Esse fenômeno se junta a uma série de enigmas das ondas do rádio, que continuam desafiando nossa compreensão da realidade. O que torna essa história ainda mais fascinante é que existem gravações documentadas, testemunhas credíveis e registros oficiais que confirmam esses eventos. Não estamos falando de lendas urbanas, mas de um fenômeno real que permanece sem explicação até hoje. Será que existe algo além da nossa compreensão, tentando nos alertar? Ou estamos diante de uma tecnologia tão avançada que parece sobrenatural aos nossos olhos? Se você ficou intrigado com essa história, tenho certeza que vai se interessar pelo conteúdo que está por vir no canal. Temos muito mais mistérios inexplicáveis para compartilhar com você. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum episódio. E você, já teve alguma experiência inexplicável com transmissões de rádio? Conta pra gente nos comentários. Até o próximo vídeo.